vocês terem uma ideia, em alguns segmentos de produção, um trabalhador japonês ele consegue render a produção de 5 brasileiros, ou seja, um trabalhador japonês correspondendo à produção de 5 trabalhadores brasileiros. Isso tem fatores históricos, isso aí é uma história muito longa, mas que tem muito a ver com a cultura do militarismo. O Japão, durante séculos, foi um país que valorizou muito a questão do militarismo. Então, todo cidadão japonês, eles prestavam serviço militar. Por diversos motivos, porque o Império Japonês vivia em guerras e tudo mais. Então, isso era muito importante para eles. E qual a consequência disso? Você tem pessoas que são muito mais disciplinadas. Então, quem já prestou serviço militar deve saber disso. Eu não prestei, mas conheço pessoas que já prestaram. Se vocês conhecem alguém que já prestou serviço militar, vocês sabem. Se você marcar um horário com ele, para o que quer que seja, ele vai chegar lá no mínimo 20 minutos antes. Não tem essa história de chegar em cima da hora ou chegar depois, não. É disciplina, é organização. Se ele se comprometer, ele vai lá e vai fazer. Dentre outras questões. Aí, no Japão, essas questões, eles começaram a traduzir em coisas que pudessem ajudar no dia a dia das empresas. No caso, a filosofia 5S, está certo? De organização. Aí a gente vai procurar destrinchar um pouquinho delas. Vamos tentar descobrir um pouquinho do poder que ela tem. Deixa eu passar aqui. Muito bem, só a título de curiosidade, tá certo? Eu vou falar os nomes em japonês aqui e a tradução para o português. Como eu falei, são 5 sensos, ou seja, 5 questões. Então, o primeiro senso é o seiri. É uma palavra em japonês que, se fôssemos traduzir, seria mais ou menos o senso de utilização. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, só a tradução. Segundo, seiton. Seria o senso de ordenação e organização. Pessoal, eu estou com a mão aqui na frente porque eu estou com fone de ouvido, é para garantir que vocês vão ouvir melhor, tá certo? Então, deixando o microfone aqui bem pertinho. Terceiro senso, seisou, que é o senso de limpeza. Quarto, seiketsu. É uns nomes estranhos, né? Mas é assim mesmo. Senso de higiene e saúde. E o outro é o shitsuki, é o senso de autodisciplina. A gente vai se aprofundar em cada um deles, ok? Era só a título de curiosidade vocês verem qual a tradução. Mas sim, deixa eu emendar as histórias, né? Que eu estava falando do toyotismo, né? Da empresa Toyota. Eles ficaram muito famosos, primeiro por esta questão da automação, de envolver processos automatizados, ou seja, máquinas substituindo cada vez mais o trabalho do homem em suas fábricas. Mas eles também foram muito, muito dedicados à questão da organização. Para vocês terem uma ideia, nos anos 70, as fábricas da Toyota elas tinham tipo umas cordas que atravessavam a parede, ficavam rentes do lado da parede aqui, que um trabalhador, quando estava fazendo o processo produtivo, se ele tivesse uma ideia, tive uma ideia, eu acho que se eu fizer isso diferente, vai ser mais rápido, a empresa vai ganhar com isso. Ele puxava a corda, acendia uma luz lá no setor de supervisão, o gestor ia lá e ia perguntar a ele qual era a ideia que ele teve. Isso fez com que o Japão tivesse uma evolução produtiva enorme a partir dessas ideias, tá certo? E dentre elas foi a implantação do modelo 5S de organização. Vamos lá conhecer de forma mais profunda eles. Próximo slide. Todo mundo está vendo os slides? Eu vou ativar aqui o mudo só para saber se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, antes de continuar. Opa, não tem como ativar não, agora só com vocês, eu pensei que tinha.
Quem quiser falar, pode desativar o mudo aí, certo? E entrar na sala, no Tá bate-papo. chiando muito. Tá chiando muito. Eu acredito, professor, que seja o movimento que você está fazendo. Melhorou? Não. Testando, 1, 2, 3. Testando, 1, 2, 3. Melhorou? Melhorou. Pronto, eu tirei o fone de ouvido. Vamos sem ele mesmo. Desculpe. Certo. Muito bem. Implantação. Sim, antes de falar, né, um por um, quais são os desafios para a implantação do programa 5S? O que é que você tem que fazer? Primeiro, uma reunião com toda a equipe para o treinamento. Como é que ocorre? Você tem que reunir, se for uma empresa muito grande, você reúne por departamento. Então, o setor disso, o setor daquilo, pessoal de vendas, o pessoal de produção, o pessoal de entrega, o pessoal do estoque. Cada supervisor faz uma reunião com a sua equipe. Se a equipe não for tão grande, você pode fazer uma grande reunião, tá certo? Então, isso é possível também. Então, todos têm que estar a par da situação e todos têm que dar sua opinião. Tem pessoas que não vão querer dar, mas, no mínimo, participar, estarem lá, fazerem parte, ok? Se não for desse modo, não é 5S. Não pode ser de cima para baixo, não. Tem que ter a participação de todos. Então, você lá, nesse dia da reunião, as pessoas vão dar uma série de ideias a partir do conteúdo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, todo mundo, antes, já vai saber o que são os 5Ss, o que é que cada um deve fazer, para, então, poder colaborar. Depois que tudo isso é feito, tem um dia do housekeeping, que, na verdade, seria o dia da transformação. Não é a tradução exata não é essa, tá certo? É tipo manter a casa, alguma coisa assim. É o dia que vai ser tirado, ou tipo, pode ser um dia, podem ser 2, pode ser uma semana, que as pessoas vão se dedicar exclusivamente a uma grande organização. Tipo, jogar o que é necessário jogar, limpar o que é necessário limpar, refazer métodos, reaproximar máquinas. Então, tem que ter o dia, os dias ou semana para isso, ok? Vai ter uma equipe para coordenar a situação, então, e também a manutenção do programa na empresa. Então, olha, começamos a implementar a partir de hoje o programa 5S na empresa, foi feita a reunião, foi feito toda... Maísa está entrando aqui, deixa eu admitir ela. Foi feita toda a reestruturação. Aí, a partir dali, vai ter que ter equipes para poder coordenar e observar se o que foi traçado está sendo cumprido, e toda vez que algo for desviado, essa equipe vai se encarregar de resolver, para que não desande, tá certo? E o que é interessante, vai ser uma equipe só para o resto da vida? Não. É importante que as equipes se revezem, tipo, a cada 3 meses, a cada 6 meses pode ser também, tá certo? Para que todo mundo tenha a oportunidade de participar. Então, eles vão ter lá uma série de pontos que eles vão ter que observar para poder indicar onde é que deve acontecer as mudanças ao longo do processo depois da implementação, para que não se perca aquela organização. Próximo slide. Quais são os objetivos do programa 5S? Melhoria da qualidade. Os japoneses são incríveis quanto a isso. Você não vai comprar um produto japonês com defeito. Vocês lembram... no Brasil, acho que a empresa caiu um pouquinho, mas a Sempre Toshiba, eu acho que era ela. Meu Deus, me deu um branco agora, me desculpem se for outra. Mas eles não tinham, né? Era uma das marcas deles. Quando eles colocavam um produto na praça para vender, eles davam 5 anos de garantia. Me diz se pode uma coisa dessa. Se eu for no Moda Center e comprar uma cueca, que seja, uma blusa, quantas horas de garantia eu vou ter? Estou brincando, pessoal, não é para menosprezar a nossa situação aqui, não, mas é só para brincar aqui. Vocês sabem que, até porque confecção é uma estrutura diferente, né? Você não vai construir, não vai fabricar uma peça que vai durar anos e anos. Se bem que tem roupas que a gente compra que dura que só, né?
Então, deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Então, o objetivo é a melhoria da qualidade. É a primeira meta do processo dos 5S. 2, prevenção de acidentes. Além de grande qualidade, os produtos japoneses são famosos por isso, a prevenção de acidentes, tá certo? Raramente você tem mortes, amputações nas empresas japonesas. Aumento da produtividade. O que é aumento da produtividade, pessoal? É com a mesma quantidade de pessoas, você conseguir produzir mais, tá certo? Então, se hoje eu produzo 10, com 5 pessoas, 10, pensar em qualquer produto, sei lá, 10 carros por dia, uma empresa tal. Com a mesma quantidade de pessoas, depois que eu melhorei o processo produtivo, eu passo a produzir 20 agora. Então, o que aconteceu? Com os mesmos gastos, com a mesma quantidade de pessoas, eu consegui dobrar a produção. Isso aí é o quê? Melhoria de produtividade. Ou seja, a produção por pessoa aumentou. Ok? Então, esse é um dos objetivos dos 5S. Eliminação de desperdícios. Então, você não pode perder tempo, você não pode perder material, você não pode perder recursos, nem, no caso, dinheiro, matéria-prima e por aí vai. Então, ele visa evitar isso também. Bem-estar dos trabalhadores é um dos objetivos. E aprimoramento do ambiente de trabalho, ok? Essas são as metas. Isso aí é que os japoneses nos ensinam no que diz respeito aos 5S. Muito bem, deixa eu tirar um print aqui para depois botar no grupo da Unopar e no nosso. Eu acho que agora são os pontos em si. Isso, vamos lá. Primeiro senso. Senso de utilização, o seiri. A palavra mágica é descarte, ou seja, tenha apenas o necessário. Deve-se identificar o que não está sendo utilizado ou precisa ser consertado para guardar, vender, doar ou eliminar. E aí, alguém tem na gaveta ou no guarda-roupa de casa ou na gaveta do trabalho uma máquina lá esquecida já há séculos? Quem nunca se deparou com isso, né? Então, esse tipo de situação perca espaço, que você tenha gastos com estoques, tá certo? Que você até eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás que eles tinham uma máquina eletrônica, era uma empresa de confecções. Eu gerenciava essa empresa. Quando eu cheguei lá, perguntei uma máquina eletrônica que estava lá, quanto tempo que ela estava parada. Eles disseram que 5 anos. Por quê? Porque só tinha um camarada para consertar em São Paulo. Isso aí faz tempo. Hoje em dia tem gente que conserta aqui. Mas tinha que mandar para São Paulo para o camarada consertar para poder voltar. Aí era inviável, aí a empresa deixou lá. Então, tem que se tomar uma atitude em relação a isso. Se não dá para mandar consertar lá, então vende para o cara lá de São Paulo, manda para lá, ele conserta e ele mesmo dá um destino a ela lá. Tá certo? Na época foi a saída possível. Então, o senso de utilização diz respeito a isso, ok? De você utilizar o que de fato você precisa e descartar aquilo que você não vai precisar. Complementando, quais são os benefícios desse primeiro senso? Utilização mais racional do espaço. Então, você vai desobstruir corredores, você vai evitar possíveis acidentes, porque você vai deixar um material que era cortante, aliás, você vai retirar um material que era cortante do meio do caminho, ok? Uma lâmpada que estava lá pendurada há anos e anos e ninguém mexia nela. Eliminação de desperdícios também, isso aí pode estar gastando energia, tá certo? Ou poderia ser reutilizado, então você tem algum equipamento que poderia ter outro uso, mas está lá perdido. Aí você tem que terceirizar um serviço, uma coisa ou outra, porque tem um material, mas não está funcionando. Então, não deixe para amanhã o que você deve fazer agora. Essa é a ideia. Reposição de material mais rápido. Então, quando você tem um ambiente mais equilibrado, um ambiente mais livre, então as coisas fluem mais rápidas. Então, quando você precisar de algo, você não vai chegar lá numa caixa de ferramentas,
com milhares de coisas que você vai usar uma vez por ano, mas você está precisando de uma coisa com urgência. Aí passa meia hora lá catando as coisas. O ideal é o quê? É você ter, de fato, o que você sempre precisa, tá certo? Essa é a ideia. Redução, né, do tempo de procura de material, eliminação do excesso de ferramentas, armários, estantes, mesas, uma série de coisas que você tem lá que você não vai ter uso. Tem gente que tem apego, né, por coisas, por lixo, por coisas que não tem mais serventia. Eu conheci um rapaz que ele comprava celulares e toda vez guardava as caixas. Perguntei, por que você guarda as caixas? Não, eu gosto de mostrar que eu tive esse celular, era antigo, mas estava lá, ocupando uma gaveta do escritório que ele trabalhava. Eu acho que era melhor estar com arquivos, alguma coisa mais útil aí. Manutenção da qualidade. Então, o resultado final vai ser você ter uma qualidade melhor do ambiente, ok? Para refletir, esse primeiro senso nos faz refletir sobre. Então, quando você estiver na sua empresa, detalhe, isso aí eu vou passar para vocês, ok? Eu vou colocar lá no grupo, quem quiser, pega à vontade, digam que foram vocês mesmos que fizeram, levem para a sua empresa, tentem implementar lá, fiquem à vontade, ok? É de vocês. Então, olha a reflexão que esse primeiro senso nos traz. Olhe ao seu redor. Você realmente precisa de todas as coisas que estão em sua mesa ou máquina? Existem coisas que poderiam ser descartadas? Se faça essa pergunta. Você está guardando objetos ou papéis desnecessários? Aí o pessoal de contábeis, vocês vão se deparar com isso, não é brincadeira. O que vocês vão pegar de papel antigo nos escritórios de contabilidade é incrível lá. O pessoal guarda e você até pode dar uma ideia, tá certo? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos digitalizar isso para a gente não estar guardando papel, que uma chuva pode ocasionar, esse material vai estragar, fica mais fácil de ter riscos de incêndio. Então, vamos digitalizar, vamos escanear todos, registrar tudo bem direitinho, coloca lá num HD ou na nuvem, tá certo? Na internet, né? E joga esses papéis, os que forem possíveis, né? Então, você vai estar ajudando, ok? Vai estar agilizando os processos da empresa. Você está guardando objetos, ou para repetir, né? Desculpem, desnecessários? Próximo. Alguns desses objetos podem voltar para sua gaveta, armário, ou todos precisam continuar aí onde estão? Então, façam-se essa pergunta. Olhe em sua mesa ou máquina esse objeto que você não usa mais. Há alguém precisando dele? Às vezes está acontecendo, né? Você está com um material que outra pessoa poderia fazer um uso mais adequado, ok? Então, os japoneses não ensinam isso. Eles são extremamente radicais quanto a isso. Se não precisa mais, descarta, ok? Só fica ao seu redor aquilo que você de fato vai precisar. Vocês vão ver que alguns censos, eles são parecidos, beleza? Então, prestem atenção direitinho para ver qual é a miudeza da diferença. Então, o primeiro lá falava sobre descarte, né? O segundo censo vai trazer o censo de organização, o Seiton. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Então, para esse censo, o que é que os japoneses nos ensinam? Deve-se definir um local adequado para organizar os materiais. Então, você tem, por exemplo, eu falei no escritório, não foi? Vamos lá para um ambiente de produção de confecções. Então, você tem tesouras que ficam espalhadas nas mesas. Você tem, o pessoal trabalha muito com velas, né, para queimar peças, espalhadas aí em diversas gavetas. Então, você tem que colocar os locais parecidos ou iguais em um lugar apenas, tá certo? Você não vai colocar tesouras em diversos locais, você vai colocar tudo no mesmo lugar. Por quê? Imagina aí quando alguém está precisando agilizar o processo de produção. Aí você está precisando de uma tesoura. Nossa, eu acho que tem ali, eu acho que tem ali. Mas aquela era melhor, essa é mais cega. Aí você sai rodeando e não acha aquilo que você queria. Mas se você tiver certeza que, chegando na prateleira tal, naquele local, na segunda
travessa lá da prateleira, você vai achar as tesouras que você gostaria de achar. Então, se todas estiverem lá, vai economizar tempo, o serviço vai ser mais rápido, ok? Depois, distribuir ou armazenar os objetos de acordo com a ordem e frequência de uso. Por exemplo, eu acho que depois tem até um exemplo melhor sobre isso. Mas vamos lá. Se é um material que você usa muito, eu uso todo dia. Onde é que deve estar? Próximo de você. Então, vocês que trabalham em escritórios, cadê Emiliana? Então, se você usa muito um grampeador, todo dia que usa, então tem que estar do seu lado. Ok? Caneta, tem que estar do seu lado. Mas se tem um material, uma pasta de arquivo, alguma coisa assim, que você precisa a cada 6 meses, por que tem que estar na sua mesa? Não, você vai colocar numa prateleira, você vai colocar numa gaveta mais afastada, tá certo? Porque o uso não é intenso. Então, aquilo vai lhe atrapalhar no dia a dia. Deixe mais próximo de você aquilo que você usa mais. Depois, identificar os materiais e colocar, os materiais e locais utilizados. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha em fábricas, tem lá as caixas de energia, não é? Aí você quer saber qual é o das lâmpadas, quais são os das máquinas, quais são os dos ventiladores, quais são o disso, aquilo e tudo mais. Aí tem gente que fica testando. Vai, deixa eu desligar aqui. Faz o teste aí para ver se apagou. Qual era o recomendável? Coloca lá um adesivozinho com a informação, para você não perder tempo. Então, você chegou lá, faz a operação que você deveria fazer e pronto, tá certo? Então, você tem que identificar os locais para que... tem pessoas que costumam fazer o seguinte: eu vou organizar o ambiente de um jeito que eu vou dominar tanto aquele ambiente que eu vou me tornar insubstituível. Se chegar uma pessoa de fora para ocupar o meu lugar, ele não vai conseguir. Não vai conseguir de jeito nenhum. Por quê? Porque eu domino tudo, eu sei de tudo. Essa pessoa não vai conseguir achar as coisas do modo que eu consigo achar. Tá certo? Então, é importante que as coisas sejam bem indicadas. Você que é gerente, que trabalha em alguma função de liderança, cuidado com isso. Não deixe um funcionário dominar um serviço, um trabalho, de forma que outra pessoa não possa substituí-lo. Porque depois é um problema para você, líder, tá certo? Você vai perder um dia, 2, um mês de trabalho se o camarada resolver sumir. Tô de atestado, segurar aí 15 dias, depois eu volto. E aquele serviço fica lá parado. Então, para que as pessoas se tornem menos insubstituíveis, nós temos que organizar as coisas de tal modo que uma pessoa que chegue agora também saiba fazer aquilo. Ok? Então, os japoneses são feras nisso. Eles já pensaram antes. A gente está aqui no Brasil até hoje sofrendo, né? Se fulaninho deixar de vir hoje para a empresa, acabou. Todo mundo para. Fica todo mundo de cara para cima. Dica. Aquelas dicas que eu falei antes, né? Então, eu não vou explicar tanto não, que eu já falei aqui. Se é usado toda hora, deixa no local de trabalho, próximo de você. Se é usado todo dia, mas não necessariamente toda hora, deixa próximo do local de trabalho, deixa mais perto. Se é usado toda semana, deixa no almoxarifado, você vai lá de vez em quando, ou numa prateleira mais afastada, porque só de vez em quando é que você vai lá. Se não é necessário, descarta, ou seja, joga fora, dá a alguém, tá certo, vê se outra pessoa está precisando. Próximo censo. Perdão, os benefícios desse censo, né? Ao que ele se propôs. Além de tudo que eu falei, ainda vamos para essa parte teórica. Economia de tempo, ele ajuda a reduzir os prazos para as ações diversas. Harmonia no trabalho, tá certo? Você não vai estar cobrando as outras pessoas por algo que é fácil de achar, ok? Então, todo mundo vai saber. Outro detalhe, todo mundo, ou pelo menos todo mundo que vai ter algum tipo de relação com alguma questão lá do trabalho, deve estar ciente de tudo isso. Então, você não pode, eu e outra pessoa saberemos. Não, é todo mundo que está no ambiente de produção ou no escritório deve saber como fazer tal coisa. Então, pessoal de contabilidade, você está no escritório de contabilidade, mas tem um programinha lá que só fulaninho é que domina.
Não, o ideal é que fulaninho domine, que Severino, que Maria, que João, que Wilker, que todos possam dominar aquela ferramenta. Esse é o ideal. Então, vai gerar harmonia. Melhoria do processo de comunicação, não tem nem o que falar, vocês sabem que isso aí seria primordial, seria maravilhoso. Boa apresentação do ambiente de trabalho e manutenção da qualidade. Pode prestar atenção que isso sempre vai estar lá, é um dos objetivos. Melhoria e manutenção da qualidade. Terceiro senso. Senso de limpeza, o SEISO, tá certo? Prestem atenção a essa frase aqui, eu acho muito interessante. Mais importante que limpar é evitar sujar. Não é verdade? Imagine se os brasileiros fossem assim. Pessoal, quem tem a oportunidade de andar em algumas cidades mais organizadas, de ver filmes, reportagens em outros países, sobretudo na Europa, você não vê o pessoal com os carros de lixo lá, agoniados para limpar a cidade, entre outras coisas. Não, por quê? Porque o serviço deles é menos intensivo, porque as pessoas não sujam. A gente reclama aqui, tem que limpar, mas tem um detalhe, quantas pessoas pegam sua metralha que está na frente da sua casa e jogam no terreno baldio? O carro do lixo não passou hoje, eu não vou deixar armazenado para depois, não, eu vou jogar num local qualquer aí, por trás de casa, que eu não estou nem aí, eu não ando por trás de casa, então quem andar que se vire, e por aí vai. Então, se as pessoas tivessem mais consciência disso, então o serviço de limpeza seria automaticamente melhor. Isso aqui é uma ideia. Mas se a gente levar em consideração uma empresa, essa é uma frase primordial. Mais importante do que limpar é evitar a sujeira, ok? Deve-se. O que é que os slides nos dizem aí? O que os japoneses nos ensinam? Primeiro, não tem aquele dia do housekeeping, lá, o dia de limpeza, tem que ter o dia da limpeza geral. Eu não estou dizendo que tem que ser toda semana, todo dia, não. Aliás, calma. Você tem que ter pelo menos uma vez no ano uma limpeza geral, grande, enorme, que pegue tudo, ok? E durante o dia, quando você terminar seu expediente, você para descartar aquelas coisas que estão sujas, tá certo? Para dar uma organizada, ok? E a cada mês ou a cada 2 meses, uma limpeza um pouquinho mais grossa, entenderam? Então, uma limpeza de manutenção diária, pequenininha, rápida, coisa de 5, 10 minutinhos. Uma limpeza maior a cada 2 meses e uma grande limpeza por ano, ou a cada 6 meses. Depende do serviço, do ambiente de trabalho, ok? Então, olha, fazer uma faxina geral, limpando pisos, paredes, armários, mesas, arquivos, máquinas e equipamentos. Quando você for começar os 5 S's, não se começa sem antes fazer isso, ok? Esse é um passo primordial. Tem que dar uma grande geral na empresa, seja um escritório, seja uma fábrica, uma empresa de prestação de serviços e por aí vai. Acionar regularmente ou sempre que necessário o pessoal encarregado da limpeza e de manutenção, não deixem para depois questões relacionadas à organização e limpeza. Estabelecer horários para que todos façam sua limpeza. Então, olha, pessoal aí das máquinas, no final do expediente de produção, tirem 15 minutinhos para passar um compressor. Se não tiver compressor para todo mundo, um pincel para tirar poeira, tirar restos de fio, dar aquela manutenção básica, porque se isso não acontecer, o que é que vai acarretar? Toda semana um mecânico chega lá e interrompe 2, 3, 4, 5 máquinas, porque a manutenção de limpeza não foi dada ao longo do tempo, tá certo? Então, a limpeza diária e a geral são importantes. Então, estabelecer horário, então, vamos lá, eu exagerei, 15 minutos é demais. Pessoal, antes de saírem de suas máquinas, 5 minutinhos. Pessoal, antes de saírem do escritório, nos últimos 5 minutos é para organizar a papelada, para desligar o computador, para não deixar gastando energia, para fazer isso, para fazer aquilo. Ok? Cada um sabe da realidade do seu ambiente de trabalho, então devem propor isso. Estabelecer procedimentos para não sujar, aí depende de cada empresa, ok? Então, como eu falei lá, mais importante que limpar é evitar a sujeira.
Orientar o colaborador para não sujar, deve ser uma orientação expressa da empresa. Vamos evitar sujar para não ter que chamar alguém para limpar, ou você não perder tempo limpando. Benefícios do terceiro senso desse de limpeza. Um ambiente mais agradável, maior segurança para todos, prevenção de incêndio, produtos bons, ou seja, qualidade, né? Melhoria da imagem da empresa e manutenção da qualidade. Esse nome aqui sempre vai estar. O grande objetivo dos 5S é a melhoria da qualidade. Quarto senso, é o nosso penúltimo. Saúde da mente, do corpo e do ambiente. Está lá em cima, na verdade. Ó, senso de higiene e saúde, é o Seiketsu. Depois tentem imitar esses nomes aí. Senso de higiene e saúde. Deve-se eliminar pensamentos negativos. Então, olha, lá na aula agora, quando surgiu a pergunta da professora, um dos grupos, né, o pessoal comentou bastante a questão da motivação, de estimular os trabalhadores a darem o melhor de si. Um dos trabalhos do líder, do gestor, é fazer com que as pessoas se concentrem no trabalho, eliminar os pensamentos negativos, tá certo? Deixar no lado de fora, serem profissionais naquele momento, para que todos possam sair ganhando em relação a isso. Então, o trabalho do líder também é ser um conselheiro, é trabalhar de alguma forma com a psicologia. Não é só gritar, mandar, aliás, não deve ser assim, tá certo? Não é só passar instruções técnicas, não. Você tem que acompanhar. Quando algo está errado, você tem que entender, tem que se colocar no lugar da pessoa, tem que procurar extrair daquela situação um aprendizado e fazer com que as coisas melhorem depois. Obviamente, se os erros forem persistentes, você vê que a pessoa não tem muito potencial nem vontade, então, como líder, não tem outro caminho. Tchau, dá tchau e seja feliz em outro local. Depois, cuidar da imagem e higiene pessoal. Obviamente, você não vai exigir que o camarada chegue na sua empresa de terno e gravata. Beleza, não, mas um mínimo de organização. Inclusive fora da empresa, tá certo? Obviamente tem que respeitar os limites éticos, você não deve simplesmente dizer, você tem que se comportar tal, não, você não deve exigir. Mas assim, pessoas que têm comportamentos meio estranhos fora da empresa, estranhos no sentido de que não são éticos socialmente, então um camarada que tem embriaguez regular, então todo mundo sabe, é um bêbado, é isso, é aquilo e tudo mais. Primeiro, uma boa conversa. Se a pessoa estiver precisando de ajuda, você deve procurar, de algum modo, conversar, ajudar, tá certo? Mas se isso tiver reflexos negativos para a empresa, fora do ambiente de trabalho, dependendo da empresa também, não é? Então, vamos levar em consideração diversas questões, diversos fatores. Mas se há um comportamento externo que tem algum tipo de problema internamente, é importante que se converse, ok? Saber utilizar os sanitários e refeitórios, parece brincadeira, né? Mas tem banheiros de empresas que são verdadeiros banheiros de postos de gasolina de beira de estrada, que ninguém tem coragem de ir. Então, é importante que se tome conta disso também. Desenvolver um clima favorável no trabalho. Então, é o trabalho do líder, do gestor, fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. Tá certo? Vocês podem pensar, mas isso aí são coisas muito óbvias, é claro que isso tem que acontecer. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, lá no Japão, isso aí é meta de trabalho, é filosofia de trabalho. Isso aí eles levam muitíssimo a sério. Por isso que eles são tão organizados e tão ricos, né? Pessoal, o Japão é o quê? Sei lá, 2 ou 3 vezes maior do que Pernambuco, eu acho, mais ou menos nessa dimensão. Só que é um país 5 vezes mais rico do que o Brasil. Só para vocês terem uma ideia. É um país muito mais evoluído, a qualidade de vida é incrível, os produtos são incríveis, o desenvolvimento tecnológico lá é incomparável. Então, esse tipo de coisa que parece óbvia para a gente, mas a gente não sabe no dia a dia pensar estrategicamente para fazer acontecer, eles lá levam muitíssimo a sério, ok?
Quais são os benefícios desse quarto senso? Prevenção de doenças, então um ambiente, aliás, pessoas mais saudáveis, né? Então você vai ter menos absenteísmo, por exemplo. O que é o absenteísmo? É faltas, ok? Então, se você tem alto número de faltas, você vai ter uma produtividade menor. Então, se as pessoas se cuidam mais, elas vão adoecer menos, o ambiente de trabalho não vai ser um ambiente de risco para que elas possam faltar ao trabalho, tá certo? Então, prevenção de doenças é super importante. Elevação dos níveis de satisfação no trabalho, um ambiente organizado e pessoas organizadas vão se sentir melhor naquele ambiente de trabalho, e a tendência é que o nível de satisfação e depois o de motivação da empresa seja maior. Redução do estresse. Para vocês terem uma ideia, as pessoas passam praticamente metade das suas vidas nas empresas. Você começar a ir trabalhar 7 horas da manhã, ou 8 horas da manhã, vai até meio-dia, de 2 às 6. Você passa mais tempo com os colegas de trabalho, às vezes, do que propriamente com o pessoal com a sua família. Então, é um ambiente que deve ser, na medida do possível, relaxante, tá certo? Não relaxar no sentido de deitar a cabeça no travesseiro, botar as pernas para cima, mas ser um ambiente de qualidade de vida, que as pessoas se sintam bem, que elas sintam que estão produzindo para a empresa e a empresa está crescendo e juntos estão crescendo, que elas ganhem com isso também, ok? Qual é a consequência? Melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, no longo prazo, a empresa só tem a ganhar. E trabalhar em um ambiente agradável. Muito bem. Quinto e último senso, para a gente fazer um bate-papo aqui, tá certo? É o senso de disciplina. É o Shitsuki. Depois eu quero ver alguém arriscando os nomes aí. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Talvez, assim, pessoas, vários consultores, profissionais da área da administração, cada um vai ter uma opinião. Eu prefiro esse, prefiro aquele. Mas eu sou um curioso e eu gosto muito da cultura japonesa. Então, eu sempre li coisas sobre o Japão, sempre vi vídeos. E, assim, eles são extremamente admiráveis por isso. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que foi em 2009, 2010, o primeiro-ministro, que seria mais ou menos o equivalente ao presidente deles, foi denunciado por... ele fez uma promessa de campanha. Uma promessa de campanha. Até me lembrei agora. Ele queria gerar mais inflação no país. Olha que loucura. No Brasil a gente quer diminuir, né? Só que o Japão tem um problema inverso do brasileiro. Lá eles têm a chamada deflação. Lá os preços raramente sobem. E quando isso acontece, pode ser perigoso para a economia. É muito ruim uma alta inflação, os preços subirem demais. Mas quando os preços não sobem de jeito nenhum, as empresas não investem, porque elas não vão ganhar mais. Então, um pouquinho de inflação é bom. E o primeiro-ministro, que seria o equivalente ao presidente lá, ele prometeu que ia fazer de tudo e a inflação ia aumentar um pouquinho lá. Passou-se mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e ele não conseguiu. Sabe o que ele fez? Ele pediu desculpas, foi para a TV, chamou uma coletiva de imprensa, se ajoelhou de frente dos japoneses, fez reverência e pediu demissão do cargo, renunciou. Olha se a moda pega. No Brasil, os camaradas roubam, fazem uma prostituição administrativa e por aí vai. Em todo o Brasil, a gente vê exemplos diversos, né, de problemas, e os caras não estão nem aí. Não fui eu, é mentira, vão para a justiça, passa lá anos e anos, não, isso não aconteceu, e por aí vai. Então, para vocês verem um nível de disciplina dos caras, é uma coisa totalmente diferente. É um respeito, é uma dedicação àquilo que fazem extremamente admirável. Então, está explicado, né, porque eles são extremamente ricos, uma qualidade de vida muito boa lá no Japão. Então, olha, no que diz respeito ao senso de disciplina, cumpriu o que foi estabelecido. Nossa, vocês vão dizer, não, nada demais. Mas, vamos lá. Sem querer criticar os outros, pensem consigo mesmo. Quantas vezes você prometeu algo e acabou não fazendo? Pensa aí.
Pensa aí. Ah, eu vou fazer isso, se preocupe. Não, com certeza, não se preocupe, eu vou dar conta. E não deu. Se você não der conta, você diz que não vai conseguir. E lá eles levam isso extremamente a sério. Muito, muito, muito a sério mesmo. Tá certo? Então, se prometeu, tem que cumprir. Deve-se praticar e manter os censos anteriores. Olha que interessante. Qual é a primeira dica do quinto censo, do censo de disciplina ou autodisciplina, se vocês preferirem? É manter os anteriores. Se a equipe foi treinada, se as pessoas conhecem o que devem fazer, então qual é o mínimo que deve se estabelecer daqui para frente? Manter aquilo, ok? Depois, obedecer às normas e procedimentos da empresa. Então, a empresa deve ter normas e procedimentos, não deve haver só a cultura da rádio peão, tá certo? Tem gente que chega numa empresa e começa a ter hábitos, aqueles hábitos começam a virar vícios, e aquilo dali nunca mais é desmanchado. Aí perguntam, por quê? Ah, sempre foi assim? Ué, e porque sempre foi assim não pode mudar, não? Então, tem coisas que devem estar em estatuto da empresa, em regras da empresa, tá certo? Então, se você quer criar um consenso de as pessoas devem chegar na hora, então deve ser uma regra dita às pessoas e cobrada às pessoas. Se você quer que as pessoas sejam mais organizadas na hora de guardar os papéis, de sejam mais ágeis na hora de pegar as informações, então você deve orientar o trabalho nesse sentido, ok? A empresa deve ter regras claras e que todos entendam, que todos saibam, para que se evite no longo prazo os vícios que comprometem negativamente a empresa. Reconhecer o nosso papel para o sucesso do programa, isso era importante também. Se o camarada imaginar, não, depende de fulano, depende daquelas pessoas ali. Não, cada um tem sua meta, cada um tem seu papel, ok? Não pode ser uma obrigação de um ou dois ou de um setor, não. Todo mundo tem a sua obrigação. Esforçar-se para desenvolver bons e novos hábitos. Então, quando tem vícios, não é porque eles existem há muito tempo que eles não podem ser mudados. Ah, sempre foi assim. Ué, você morreu, por acaso? Não, não morreu, então vamos fazer diferente daqui para frente? A Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente, isso é importante, ok? Depois vocês colocam aí, Roberto canta melhor do que eu. Se bem que João tá aí, né, João? João Paulo disse que eu canto melhor. Sirleide, ela tá entrando aqui agora de novo. Bem-vinda, Sirleide. Ela disse que eu canto melhor do que Roberto Carlos. Professor, deixa de brincadeira, vamos lá, vamos lá. Reconhecer o nosso papel para o sucesso, já falei, esforçar-se para desenvolver bons e novos hábitos, falei também, eliminar vícios e atitudes que atrapalham o trabalho. Então, um líder não pode fazer vista grossa, tá vendo um problema, tá pegando fogo, alguém vai resolver, não é um problema seu, aí você vai se queimar, tá certo? Vai chegar até você. Não faça vistas grossas, converse com quem tem que conversar, procure mudar o que tem que ser mudado, tá certo? Desenvolver o senso crítico pela melhoria contínua. O que é o senso crítico? Eu posso melhorar mais? Será que o que eu estou fazendo está correto? Você pode perguntar às pessoas, olha, onde é que eu poderia melhorar? O que é que você acha que eu deveria fazer para que a gente possa avançar? Então, isso é autocrítica. Escutar as outras pessoas e refletir. A autocrítica, na verdade, é você parar, fazer um modelo mental aí do que você faz todo dia, repensar e ver como é que você poderia evoluir. Mas é importante que ouça as pessoas. Ser paciente e perseverante, cuidado aqui, ser paciente porque lidar com pessoas é difícil, então tem que ter um pouquinho de paciência, assim, aliás, muita paciência, tá certo? Mas você não pode ter a paciência eterna, é diferente, tá certo? Você, tá certo, só falo tá certo, né? Desculpem aí. Ser paciente e perseverante, ou seja, persistir, fazer novamente, até que a coisa engrene, ok? Não desistam. Mudei de estar certo para ok. E servir de exemplo. Fala por si só, não é? Então, seja exemplo. Quais são os benefícios desse senso aí?
cumprimento das normas da empresa, manutenção dos censos anteriores, não é? Disseminação, ou seja, espalhar, né, uma cultura voltada para a melhoria contínua. Muito bem, aí para terminar, geralmente a gente encontra nas consultorias, quando a gente vai trabalhar as equipes, pessoas que resistem muito à mudança. E tem gente que diz assim, eu só mudo se fulano mudar também. Não acontece? Pensem aí naquela pessoa que é assim. Se você não souber quem é aquela pessoa, é porque é você, viu? Bota na sua cabeça que é porque é você. Tem gente que diz assim, eu só mudo se fulano também mudar. Vamos ver um pouquinho essa história aqui, ela é bem interessante. Deixa eu ler para vocês. Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar, para ter ideias, e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um jovem que colhia estrelas do mar, da areia para jogá-las uma a uma novamente de volta ao oceano. Curioso, né? Aquele jovenzinho lá pegando as estrelas do mar, da praia, da beira da praia, e jogando do mar. Aí ele perguntou, por que está fazendo isso? Perguntou o escritor. Você não vê? Explicou o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz você jogar uma ou outra de volta ao oceano? Pergunta, né? É porque entrou uma publicidade aqui na frente, mas vamos lá, deixa eu continuar. A maioria vai perecer de qualquer forma, ou seja, elas vão morrer. Você tirando uma ou outra não faz diferença. São tantas que vão morrer que não vai fazer diferença. O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano, olhou para o escritor e disse, para essa daqui, eu fiz a diferença. Qual é a mensagem final? Naquela noite, o escritor não conseguiu escrever sequer uma linha, nem conseguiu adormecer. Pela manhã, voltou à praia, procurou o jovem e uniram-se, juntos, começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer do mundo um lugar melhor. Para isso, faça a sua parte, tá certo? Essa é a mensagem que os japoneses nos ensinam com os 5 S's, ok? Vamos abrir agora para que vocês possam opinar também. Abram aí os microfones. Quem não dormiu, quem é que está aí ativo? E aí, o que ficaram do material? Muito bom, professor. O professor. Oi. Você é a voz de Matheus, né? Eu achei bastante interessante. Isso. Pode falar, Matheus. Eu achei bastante interessante essa ferramenta de administração, mas eu acredito que a implementação dela no Brasil tem que ser assim por parte da empresa, bem participativa. Até porque, quando observamos a nossa cultura, né? O brasileiro não tem uma cultura igual ao japonês. Acredito que foram os chineses que, em 2014, no tempo da Copa, que jogaram o lixo ali no estado, deixaram ali, mas quando terminaram, eles ali recolheram, né? Então, para a implementação desse programa, que eu acho que é bem complexo, né? Requer também um esforço, até por parte do pessoal, né? De aceitar uma nova oportunidade de aprender, né? Matheus, é uma mudança das mais fortes que existem, a chamada mudança cultural. Ela é muito desafiadora, como você mesmo falou.
na sua explanação, na sua explicação aí tem uma palavra muito interessante, que é essa questão do desafio. Não é fácil, tá certo? Mas a gente está aqui para aprender. Os japoneses, preste atenção, os japoneses foram destruídos. Os caras até bomba atômica levaram na cabeça. Milhões não com as bombas atômicas, mas na guerra toda, milhões de japoneses morreram. Ou pelo menos centenas de milhares. E os caras e as caras, né, as mulheres também, perdoem a brincadeira, eles foram capazes de fazer... Deixa eu parar a apresentação para nos ver. Eles foram capazes de revolucionar um país, transformar um país que não tem terras para plantar, eles não têm petróleo, gás, tanta coisa que a natureza, por exemplo, dá ao Brasil, mas são 5 vezes mais ricos do que o Brasil. Então, vamos ter inveja e vamos fazer igual. Eu acho que a mensagem é essa. Por mais que seja desafiador, você vai mudar o Brasil? Beleza. Possivelmente nenhum de nós será o futuro presidente do Brasil aí. Mas lembra daquela mensagem da Estrela do Mar? Passamos a nossa parte, né? Mas valeu, Matheus, muito bom. É interessante você refletir sobre isso, entender que não é fácil, mas a gente está aqui para aprender e você pode estudar melhor esse conteúdo aí para implementar onde você for. Isso aí é uma coisa que você pode ter como filosofia de vida e se você conseguir implementar em uma empresa, muito provavelmente você vai ser muito bem sucedido. Ok? Quem tem mais algo a falar? O Matheus mesmo pode falar novamente, fique à vontade. Não é à toa que o Japão é mais uma potência mundial, né? Então, depois de ser destruído, como você falou, resumido a pó, se tornar uma potência, é Juliette mesmo. Muito bem. Sim, pode falar, Juliette. E se tornar uma potência, né? Depois de ser reduzida a nada. Sim, sim. Então, hoje a gente vê uma grande diferença na questão do Brasil. O Brasil é um país rico, com tanta gente, tanta coisa para se explorar, tanto trabalho, tanta coisa, e é do jeito que é. É corrupção, é bagunçado, é falta de educação, é complicado. Mas, como você disse aí, nada é tão difícil que não possa ser mudado, né? Muito bem, Juliette. Olha só, o que é que vocês estão fazendo aqui agora? Se dedicando a uma faculdade, pagando, gastando parte do seu tempo, estudando, para mudar. Vocês querem ter uma mudança cultural e de oportunidade na vida de vocês. Eu tenho certeza que esse é um dos objetivos. Isso é o que faz um país crescer. Foi isso que fez o Japão se reerguer. Eles tinham uma população, antes da guerra, predominantemente rural, era uma população semi-analfabeta ou analfabeta, de modo geral. Era um país que estava crescendo, mas a população era muito pobre, era um país que sofria também. E essa guerra fez eles se unirem e transformarem a cultura do país. A gente tem um lado positivo, o Brasil não entrou em guerra, nós não precisamos desse trauma. Nós podemos fazer em condições muito mais adequadas, muito mais tranquilas. E, para isso, precisamos de pessoas que se disponibilizem em aprender, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, comprarem essa briga e fazer esse jogo lá fora. Então, olha, virem consultores de 5S aí, nas empresas que vocês forem. Olha, eu conheço uma metodologia, é uma metodologia japonesa, eu tenho um material que eu mesmo fiz, vocês digam que foram vocês que fizeram esse material, vocês não pegaram de ninguém. De tanto estudar, eu fiz esse material aqui, olha, eu sou um grande estudante de ciências contábeis ou de administração, e vamos aplicar aqui a filosofia 5S, tá certo? E com certeza vai melhorando. A Albaniza falou alguma coisa aí. Eu disse que o senhor está ensinando nós a mentir. Mas é para o bem. Tu gosta de Ariano Suassuna? Eu gosto. Eu aprendi muito com ele. Ele disse, olha, tem a mentira ruim e tem a mentira boa. Eu tô falando a mentira boa. Eu também já ouvi ele falar isso. A mentira quando não é para prejudicar, mas a mentira...
É Quando é verdade. para aliviar, tá certo, a situação, não tem problema não. Não deve virar rotina, né? Você mente e... Igor, Professor? ui, pode falar. Tá ouvindo? Eu achei muito interessante, assim, Calma, essas... apresente. Miliana, diga sou eu, Miliana. Cada um fala um nome antes. Falei. Posso falar? Então, achei muito interessante, além de partir, assim, da empresa ou do líder, né, mas é importante, tipo, cada um individualmente, como nessa mensagem a gente viu, né, cada um fazer a diferença, né, no seu ambiente de trabalho, e acho que isso, essa parte de organização e tudo mais, começa até da nossa própria casa, né, vai de cada um, assim, isso até você levar para o seu ambiente de trabalho. Olha, essa cultura dos 5S não é mais algo relacionado apenas às empresas no Japão, não. Muito pelo contrário. Hoje em dia é uma filosofia de vida. É o que eles fazem como filosofia de vida. Então, isso aí é algo que eles levam para a igreja, é algo que eles levam para as associações de moradores, para dentro das casas. É algo, olha, o jovem japonês, o pequenininho que está na escola, ele o equivalente lá, o pré-escolar, ele já começa a aprender os 5S. Olha que interessante. Um dia eu estava pesquisando sobre essa filosofia e eu vi que lá é regra, em algumas províncias japonesas, ensinar os 5S desde pequenininho. Interessante, né? Umas séries japonesas na Netflix sobre organização. Eles são demais, Isso né? é bem legal para nós, que somos mães, se nossos filhos tivessem essa cultura. Isso é bem melhor para organizar nossas casas. Filho, quando é novinho, por mais que ele tenha uma personalidade forte, ele pode ter. Mas, assim, quer queira, quer não, os pais têm uma grande influência. Então, não reclame do seu filho, faça. Ensine ele a fazer também. Isso, tem que partir de nós. Para os jovenzinhos, é como é lá no Japão. Eles, por exemplo, vocês já devem ter visto, isso é muito normal. Eu não sei se vocês sabem, procurem aí no YouTube, depois de terminar essa aula, reportagem do Jornal Nacional no YouTube, escolas no Japão. Vocês vão ver os moleques, por exemplo, não tem merendeira. Aliás, tem merendeira, mas ela não leva o alimento para um pátio ou para as crianças. As crianças se revezam, toda semana tem um grupo. Então, tais dias, esse grupo vai lá na cozinha, pega o alimento, leva para a sala de aula, distribui para todos os alunos, todo mundo come, devolve direitinho, eles levam para lavar, aí tem um grupo que fica, quando termina a aula, para limpar as salas, aí ficam revezando. Não é um grupo só, todo ano. Então, uma semana tem um grupo, outra semana tem outro grupo, e eles vão se revezando assim. Não tem faxineiros, essas coisas, não. Eles mesmos fazem a limpeza. Criança. Isso aqui, o Conselho Tutelar ia bater na escola lá, ia ser um absurdo. E fechar as escolas do Brasil. Mas lá é regra, tá entendendo? Lá eles fazem isso. As crianças limpam a escola, e criancinha mesmo, coisa de 5, 6 anos, por incrível que pareça. A prova é só vocês entrarem aí no YouTube e pesquisarem. Servem a merenda, limpam a escola, organizam o espaço, as cadeiras. Não tem essa história de tocou para o recreio ou para ir embora, é cadeira virada, papel para todo lado. Lá não, é disciplina, organização. Então, eles aprendem de cedo. Aí, Pode falar. imagina quando um camarada desse crescer, uma jovem dessa, quando for para o mercado de trabalho. Está explicado, porque cada trabalhador japonês pode render ou ter a produtividade de 5 trabalhadores brasileiros. A gente, enquanto puder enrolar, vai enrolando, né? Empurrando com a barriga. Lá, não. Aqui a gente tem adultos. Podem falar. Aqui a gente vê adultos, assim, com cada atitude que a gente fica assim, de boca aberta. Meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? Verdade. Infelizmente, né? Mas vamos lá, as meninas estão extremamente poderosas, então super não, estão extremamente. Eu quero ver a opinião dos homens. Igor falou, Matheus falou. Cadê? Quem tem mais aí alguma opinião para a gente encerrar a transmissão de hoje? Eu tô tudo dormindo.
Tá com fome? Ô, professor, é Davi, só para A hora do acrescentar uma intervalo já curiosidade. passou. Perguntei não. Só para uma Vai, curiosidade. Davi é Só o uma último. curiosidade. Diga lá. Uma curiosidade, eles estão criando terra também. Eles têm uma tecnologia para aumentar artificialmente a terra lá. É um processo que envolve pedras no mar, terra, areia, mas eles criam uma terra artificial para conseguir mais plantação. Não tem muito a Nossa, ver com as outras. são Eu acho incríveis. que é mais, eu acho que é mais educação. Eles, como você disse, já vem da escola mesmo. Só que eu acho que no Brasil tem que ter uma mudança, tanto cada um de nós, mas também do governo. O governo tem que implementar essas políticas nas escolas, por exemplo. Eu acho que é começar. Desculpa, Manise, pode falar. Pode continuar, Davi. Não, mas legal. As escolas deveriam ter esse tipo de política de cada um melhorar a si mesmo, mas como nós sabemos, não tem essa política. Na verdade, deveria começar melhorando cada um de nós, e mas ao mesmo tempo o governo melhorar as escolas, que a escola, a educação é o princípio de tudo. Muito Sempre bem. é o princípio. Fico muito feliz de ver que vocês têm essa consciência, que vocês estão falando isso. Então, pessoal, muito grato pela atenção de vocês. Foi um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês. Espero que essa doença suma da nossa região, do nosso país, do nosso planeta, nas próximas semanas, para que possamos voltar a ter os encontros presenciais, tá certo? Mas vamos lá, por enquanto é assim. Então, próxima semana, mais uma aula nesse método aqui que nós vimos hoje, ok? Eu vou procurar mais algum material que seja útil, que tenha, obviamente, a ver com o conteúdo, mas agora a coisa está se afunilando. A gente está chegando nos últimos períodos, nós temos que ver questões mais práticas, beleza? E só lembrando, o pessoal de contábeis, a partir do próximo semestre, já deve se separar da nossa turma, então aproveitem para ver esse conteúdo aí de administração, que eu acho que vai servir muito para vocês. Ok, pessoal? Tá pertinho, né? Já está servindo bastante. Legal, então. Então, valeu, muito obrigado a todos, boa noite, até mais. Valeu, professor. Até. Até mais.